muito para ter um feedback do meu processo de produção. Então, com essa questão da conectividade da indústria 4.0, hoje, eu obtendo informação em tempo real de produção, o que eu consigo? Eu consigo tomar uma decisão mais rápida no meu processo, né, e interferir no meu processo o mais rápido possível. Outra questão, quando eu falo da indústria 4.0, é a questão da digitalização, né? Então, é um dos aspectos mais evidentes aí da indústria 4.0. E o que seria, então, a digitalização, né? É o uso da tecnologia digital. É eu pegar uma informação que foi digitalizada e transpor essa informação para o meio digital, né? A ideia é eu agregar valor, né? Obter valor dessa informação, né? A digitalização também é conhecida como transformação digital, né? E aonde eu vou tentar implementar aí por meio da tecnologia um novo modelo de negócio, né? Na verdade, é mudar radicalmente meu desempenho, né? A indústria 4.0, através inicialmente, da digitalização, eu consigo obter e modificar radicalmente meu desempenho. Nesse sentido, então, deixa eu ver um comentário aqui que alguém fez. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Agradeço aí pelo comentário. Só para eu não acabar parando o pensamento, eu vou fazer conforme a orientação que o Daniel fez, tá? Então, vou passar a apresentação aqui e no final nós vamos ter um tempo bacana aí para debate, mas pode deixar as perguntas aí que eu vou comentando, né? Mas realmente, para pelo menos fechar esse comentário, né? Eu não vou dizer que as microempresas ficam para trás. Às vezes, tem microempresa que está nesse sentido tecnológico, mas a verdade é uma só, como a indústria 4.0 proporciona a uma ruptura em questão de desempenho, as empresas que não forem nesse sentido, seja pequena, média ou grande empresa, realmente vai ficar para trás, né? Então, cabe aí, tem grandes empresas que, infelizmente, não estão nesse caminho, então pode ser um problema para essa empresa, tá? Então, falando um pouco voltando aqui, falar de tecnologias da indústria 4.0, né? Eu coloquei habilitadoras, porque são tecnologias que são muitas vezes implementadas nas empresas e facilitam nesse sentido de ir para a indústria 4.0, tá? Aqui eu tenho umas, não coloquei todas e também não é o intuito meu falar de todas e aprofundar muito em cada uma. Se a gente fosse falar, por exemplo, em Big Data, né, ou outra tecnologia, facilmente aqui a gente tem só uma palestra sobre cada um dos temas, né? Então a ideia aqui é passar a base, o que é para a gente saber. Então algumas aqui que eu coloquei, computação em nuvem, manufatura aditiva, Big Data, realidade aumentada, realidade virtual, e assim vai, tá? Digital Twin, acabei não colocando aqui, mas é uma também. Então, vamos falar um pouquinho aí da computação em nuvem, né? Computação em nuvem, todo mundo sabe, né? O Cloud Computing é armazenamento da informação em nuvem, né? A ideia é eu dar suporte para a minha organização através da internet. Então, basicamente, é eu compartilhar arquivos, dados, e toda a informação que eu precisar na nuvem, né? Então, de uma certa maneira, eu vou estar. A ideia é eu não centralizar minha informação, né? E jogar essa informação para a nuvem, né? De acordo com a minha demanda. Eu coloquei aqui como exemplo, para a gente entender um pouquinho, a Amazon e mídias de stream, né? Então, a Amazon, além dos serviços que ela oferece, ela tem um centro, né, deles que tem alta capacidade de armazenamento. Então, ele oferece esse serviço também de computação em nuvem para alguns clientes, né. A questão
da mídia, né, media stream, isso daí acabou substituindo, né, as antigas lojas físicas, acabou gerando um novo modelo de negócio, né, vamos dizer assim, agora virou um serviço, né, é um novo tipo de serviço, né, que essas mídias, hoje em dia, para você escutar uma música, por exemplo, raramente você não compra mais nem pendrive, nem CD e DVD, dificilmente, né, é mais fácil você pagar um pacote e escutar o que você quer, a música online, né, então, e a computação em nuvem, então, está atrelado à indústria 4.0. Outra tecnologia está aí relacionado à indústria 4.0, manufatura aditiva. Então, o que seria a manufatura aditiva, né? O próprio nome já diz, né? É fabricar com adição de material. Então, eu vou fabricar uma determinada peça, um determinado produto, utilizando material, plástico, materiais compósitos, né? Termoplástico, PP, enfim, diversos materiais. Então, aqui eu coloquei como um exemplo aqui que a gente observa, ó, a gente tem um computadorzinho, né, aonde eu tenho uma determinada informação que já está digitalizada, né, essa informação vai me gerar um arquivo, e para essa impressora, e essa impressora vai realizar determinada atividade, né, aqui no caso, por exemplo, imprimiu a Torre Eiffel, né, mas poderia ser muito bem aqui, ó, trouxe esse outro exemplo, relacionando aí com a situação atual que a gente está, né, impressões de máscaras, equipamentos de proteção individual para o coronavírus. Então, aqui a gente tem uma impressora 3D, baseado num arquivo, né, muitas vezes esse arquivo está na nuvem, né, até hoje em dia, devido a essa situação que a gente está passando, existe arquivos que estão na nuvem, disponível gratuitamente, que a gente faz download e já começa a realizar a impressão 3D, né? Então, aqui a gente tem a impressora e vai imprimir conforme o desenho técnico, né? Informação, então, a gente está usando a nuvem, coloca o arquivo lá e disponibiliza isso, né? Então, informação em nuvem, impressão 3D. Outra questão aqui, né, para a gente visualizar um pouquinho, é a questão de adição de metal, né? Então, aqui está fabricando uma peça metálica, e esse seria o processo de fabricação da manufatura aditiva, né? Onde, no caso desse processo aqui, eu tenho um laser central, esse laser central, ele vai ter esse encontro aqui bem na superfície da peça, né? Dessa base, e aqui internamente é inserido pó metálico. Então, esse laser vai fazer essa fusão desse pó metálico e vai permitindo aqui que se seja fabricado o material, né? Outra questão também interessante aqui que eu coloquei, né? Aqui é a fabricação de uma engrenagem metálica. Isso daqui, para quem está acompanhando aí, vendo a imagem, eu tenho pó metálico, né? Eu coloquei aqui, a partir desse pó metálico, eu fabriquei essa engrenagem. Essa daqui seria mais ou menos semelhante a quando a gente, enfim, lembra daquelas estruturas em vidro, que é feito um desenho interno, né, enfim, gerado uma imagem interna no vidro, é através da triangulação de laser, né, e aí isso daí gera uma temperatura e acaba fazendo o desenho. Esse processo é mais ou menos a mesma coisa, né, então a gente tem uma triangulação de laser que vai fundir esse pó metálico e vai fabricar essa engrenagem. Então eu coloco aqui para vocês, né, e as novas possibilidades, né, a gente pensar um pouquinho sobre isso, como é que seria serviço nessa questão, né? Então, a área, por exemplo, de manutenção dentro de uma empresa, hoje em dia eu não preciso, então, com essa tecnologia, ficar estocando engrenagem dentro da minha empresa, né? Ter uma previsão de qual que é o desgaste daquela engrenagem, para que eu possa ter em substituição para um determinado cliente meu. Muitas vezes, né, eu estaria mudando totalmente meu modelo de gestão de estoque, vamos dizer. Talvez, em vez de eu estocar a engrenagem, eu estaria estocando, se eu tiver um maquinário desse, pó metálico. Uma vez que eu estoco pó metálico, para mim fica muito mais fácil fazer a gestão disso. Eu simplesmente
faço a gestão de quantidade de um item no estoque, né? Pó metálico, se for o caso. E aí eu tenho que ter uma gestão de arquivo, né? Documento em nuvem. Uma vez que partiu do meu cliente a necessidade de eu enviar a peça de reposição, simplesmente eu fabrico essa peça na quantidade certa, no momento adequado e envio para ele. Isso daí acaba me gerando um impacto aí enorme na questão de custo e economia, né? Outra tecnologia, né, Big Data, nós temos que... O Big Data, ele refere a um conjunto enorme de dados, tá? Então, assim como a computação em nuvem, né, esses dados não são centralizados, estão dispersos na nuvem. Então, que dados, né? Diversos dados, dados de maquinário, peças, dados do processo, sensores enviam informação em nuvem, né? Então, toda essa quantidade aí a ideia do Big Data é ter informação e ter dados para eu fazer uma análise. Aqui eu coloquei uma citação do Dobos et al. Aqui, 2018, apenas para a gente, enfim, ter uma referência, né? Os autores aqui comentam que a cada 2 anos a quantidade de informação no mundo ela dobra, né? Então, para a gente trazer isso para os dias atuais, né? A importância de eu ter a informação para análise de tomada de decisão, né? Isso é muito importante. Então, o que seria aí, né, para a ideia do Big Data? De eu ter essas informações. A ideia de eu ter informação, pessoal, é eu tentar extrair, né, dessa informação algum significado, seja para o meu processo produtivo, né? A ideia é eu visar a economia, né, agilidade, melhorar meu processo produtivo. Então, com essa quantidade de dados que eu tenho, a ideia, por exemplo, é eu buscar se existe uma correlação. Será que existe uma correlação entre produtividade e qualidade, né? Ou quantidade de material produzido versus qualidade, né? Isso eu não estou falando no achômetro. Quando eu tenho Big Data, né? O Big Data e informações que estão subindo para a nuvem, grande quantidade de informações, eu consigo fazer uma análise estatística. Aí já muda do achômetro para estatística, né? Então, eu coloquei aqui 2 variáveis, por exemplo, aqui eu já expliquei, mas sabedoria versus ecologia. Será que pessoas que têm sabedoria são mais ecológicas? Não sei. Se eu estiver pesquisando isso e essas 2 variáveis para mim for interessante, então seria bacana eu tentar buscar se existe essa correlação, né? Se é proporcional, se não é proporcional, ou qual é o valor dessa correlação, né? Qual é o índice? Eu altero uma variável, quanto eu posso alterar a outra variável? Dando um exemplo aqui, né? A ideia, então, é baseado nessas informações para eu acelerar o desenvolvimento. Outro exemplo que eu coloquei aqui de Big Data, né? Até alguns anos atrás não existia questão de sensores, né? Por exemplo, na questão de pneus. Então, aqui eu tenho um sensor, né? Onde eu faço a calibração do meu pneu, né? Conforme a pressão determinada pelos fabricantes. E ele está monitorando. Então, aqui eu tenho um dispositivo eletrônico que me envia essa informação para eu fazer o monitoramento dessa informação. E daí eu posso estar trabalhando estatisticamente, né? Por exemplo, se essa informação para mim, aqui, por exemplo, está medindo a pressão dos pneus. Eu posso, estatisticamente, tentar buscar uma correlação entre a pressão do pneu versus desgaste. Ou, de repente, eu monitoro a pressão dos pneus para determinada temperatura e tudo mais, e isso pode influenciar na borracha que eu estou utilizando, né? Outra questão de monitoramento, a Netflix, né? Então, eu tenho milhões de pessoas que estão assistindo a Netflix.
Então, por trás disso, eles estão analisando essa informação. Então, muito possivelmente você vai estar assistindo a Netflix e ali logo para baixo vai estar, por exemplo, recomendações de filme para você, né? Por que essas recomendações? Por trás disso, eles estão analisando o seu perfil, que tipo de filme que você gosta, qual normalmente é o horário que você assiste filme, né? Então estão usando essa informação. Bom, eu deixei aqui, eu não vou passar hoje, mas eu deixei aqui o link, tá? Depois eu passo para vocês, né? É uma matéria aqui da Olhar Digital, de aproximadamente 8 minutos, que ele explica como é que ele está usando o Big Data e vários sensores aqui na questão bovina, né? Monitoramento bovino, para aumentar o desempenho. E é fácil a gente perceber que uma empresa que adota análise de dados, né, e tecnologias da indústria 4.0, o quão na frente do desempenho ele está de outra empresa, né? A questão de análise de peso do gado de acordo com o tempo, mas de uma maneira estatisticamente, né? Então, isso daí proporciona um ganho muito maior. Aí depois, para quem tiver interesse, vai ficar o link aí desse vídeo para você estar assistindo, tá? Outra ferramenta que a gente pode estar falando, internet das coisas, né, IoT. A internet das coisas ela está relacionada, então, à questão de eu estender a internet para objetos físicos, né, denominados aí objetos inteligentes, né. Que são, então, você fala para mim, o que é objeto inteligente? O objeto inteligente é um objeto que eu vou ter tanto comunicação quanto compartilhamento dos dados, né, via algum recurso de computação. Tá? Isso é um objeto inteligente. Então, por exemplo, sensor de radiofrequência, né, o conhecido RFID, e outros sensores que são capazes de trabalhar em rede, né. Isso daí é a internet das coisas, né? Então, basicamente, sensores inteligentes que têm a capacidade que se usa, né, de comunicação e compartilhamento de dados via computação, né? E transmite esses dados para a rede. Então, internet das coisas. Aqui eu coloquei um exemplo aqui para a gente ver de aplicação, né? Que seria? Aqui no caso, aqui é um vídeo. Eu tenho um jovem aqui, né, uma criança, ele está saindo tá de manhã, está saindo da sua casa, enfim, para ir para a escola. E ele abriu aqui a geladeira, né, o sensor já identificou que a geladeira abriu e ele vai fechar essa geladeira. Só que nesse caso aqui, ele deixou a geladeira aberta. A gente vê aqui nessa segunda imagem, né? E a geladeira já processou essa informação e já está enviando uma notificação. O jovem aqui, a criança aqui, já recebeu, né, um SMS aqui, né, the refrigerator door is open, e antes mesmo dessa pessoa, desse jovem sair da sua residência, ele já toma uma decisão, né, então ele volta e corrige, né, então aqui é um exemplo, né, ele voltou, corrigiu, o sensor identificou, e não necessariamente é uma geladeira inteligente, tá, pessoal, aqui foi eu deixei o link aqui para vocês, né? É uma aplicação da internet das coisas em smart home. O link do vídeo completo está aqui, muito bacana assistirem. Aqui eu tenho o sensor, tá bem aqui em cima do meu mouse aqui, né? Então esse sensor aqui analisa um dado, né? No caso a porta da geladeira, né? Que é uma chave I/O e manda uma notificação aqui. Então, aplicação da internet das coisas. Outra aplicação, por exemplo, essa questão da segurança pública, né? Segurança dos cidadãos. Então, eu posso criar, via, por exemplo, uma câmera, uma determinada área num determinado perímetro de um prédio, que qualquer pessoa, ao adentrar nessa área, esse sistema vai me comunicar, né? Vai mandar essa informação. Outro exemplo que eu teria,
a questão, essa imagem aqui que vocês estão vendo aqui é a questão de Santos, né? Uma imagem da cidade de Santos aqui, essa caixa aqui possui tecnologia para semáforo inteligente. Então, Santos aí, se eu não me engano, implementou aproximadamente quase 50, 49, 50 semáforos inteligentes. A ideia desse semáforo inteligente é ajustar o tempo de espera conforme a necessidade da via. Então, ele faz essa análise, né? Outra imagem aqui que a gente pode estar visualizando aqui, por exemplo, aqui eu já estou no centro de controle, né, desse sistema inteligente. Então, aqui o sinal está vermelho, o semáforo está vermelho, e aqui ele está controlando o tempo de vermelho, e está fazendo uma análise aqui embaixo, gerando dados. Aqui, ó, o sinal a gente percebe, ó, o sinal virou verde, estava um tempo vermelho, depois ele virou um tempo verde. E aqui eu estou vendo meus dados, né? Outra questão aqui, ó, está vermelho, está monitorando o meu tempo de vermelho. Inclusive aqui, ele analisa se uma pessoa está invadindo a faixa de pedágio e, em alguns casos, quando está na faixa de pedágio ou está em vermelho, aí depende do equipamento, se o equipamento é homologado e tal, ele já emite uma multa, né? Então, não precisa ter guardinha mais, apenas eu ter um semáforo inteligente, ele já vai fazer a multa automática online, né? Isso não é muito bacana, né? Mas, enfim, é a tecnologia aí, sendo utilizada na indústria 4.0. Então, IoT. Outra tecnologia, né, sistema cyberfísico, né, ou conhecido também como os CPS, Cyber Physical System, né, o sistema cyberfísico é o sistema que faz o link, a ligação para a indústria 4.0. Né? Como é que ele funciona? Então, é sistema de automação industrial que trabalha em rede, né, conforme o João comentou aqui, ó, integrando infraestrutura da computação com processos físicos em tempo real. Ou seja, para a gente entender um pouquinho mais fácil, eu tenho meu objeto físico, né? Então, você imagina aqui que aqui eu tenho meu objeto, esse objeto eu tenho sensores e atuadores, uma unidade de controle, né? E a informação subindo para a nuvem. Então, os objetos físicos são os sensores, né? A questão software, né? Sensor, microcontrolador, os atuadores, né? Que são incorporados no sistema, né? E se conectam com o mundo físico, né? E enviam informação para a nuvem. Como que seria isso? Não entendi muito bem. Colocando um exemplo aqui, aqui eu coloquei, né? Então, ele faz a fusão do mundo físico para o cibernético, né? Então, são equipamentos que fazem essa comunicação, sistema cyberfísico. Eu tenho aqui como exemplo uma máquina de café, né? Essa máquina de café, internamente tem uma placa de circuito impresso, né? Uma placa processadora, onde eu tenho microcontroladores, inteligência aí dentro, e essa placa, eu tenho também aqui dentro dessa máquina sensores, por exemplo, sensor de temperatura, sensor de pressão, né? E tenho atuadores, né? Ou seja, determinada temperatura o sensor vai medir para fazer o café, chegou em determinada temperatura, ele vai atuar, ele vai diminuir essa temperatura, por exemplo, tá? Conforme a configuração que eu tiver na minha máquina. O que vai acontecer? Vai acontecer que conforme a programação que eu fiz e a configuração, ele vai mandar informação para a nuvem. Essas máquinas que a gente tem de café, muitas vezes na universidade, aqui na Universidade Federal de São Carlos, a gente tem uma lá no laboratório, simplesmente a gente vai tomando café, né? No caso é pago, mas a gente vai tomando café, inserindo as fichas, e chega um determinado dia, você está lá tomando café, a empresa chegou e está abastecendo essa máquina, né?
Então, basicamente, isso compreende um sistema cyberfísico, onde eu tenho sensores e atuadores dentro dessa máquina, essa informação em nuvem é enviada, né? Por exemplo, a máquina envia a informação, está faltando café, né? E essa informação sobe para a nuvem e aí pode ir para um smartphone, de uma pessoa que trabalha com reposição, enfim, de um centro de distribuição, e aí essa informação, enfim, pode ir para diversas finalidades aqui, né? Mas isso que compreende, então, um sistema cyberfísico. Eu tenho atuadores, sensores, processamento e subindo essa informação. Outra tecnologia, essa é muito bacana, hein? Espero que vocês gostem. Realidade, né, aumentada. Então, o que seria essa tecnologia? O próprio nome já diz, né? É eu ver o mundo real, eu não substituo o mundo real, tá? Então, eu vejo esse mundo real de uma maneira ampliada, né? Através de dispositivos, por exemplo, como smartphones, tablet, né? Onde eu tenho, por exemplo, o uso de uma imagem, de uma câmera, eu consigo implementar essa tecnologia. Eu coloquei aqui como exemplo, né, o uso da gestão de armazenagem, né, o conceito na questão de logística Pick by Vision. Por exemplo, essa pessoa aqui, né, imagina você usando, então, um óculos de realidade, né, aumentada. Não confunda a realidade aumentada com virtual, pessoal. Então, realidade aumentada, eu tenho o mundo real e vai, por exemplo, aumentar a quantidade de informação que eu tenho através de algum dispositivo, facilitando isso. Então, no caso aqui, ó, essa pessoa aqui está usando um óculos, né? Ele colocou esse óculos, a gente pode ver aqui, ele tem uma câmera tanto por trás quanto na frontal. A câmera frontal está visualizando os itens da frente desse operador, enquanto a câmera traseira está visualizando o olho dessa pessoa. Então, por exemplo, eu posso programar esse óculos para, se o operador piscar o olho lentamente, realizar uma piscada só, isso vai me entender que o sistema vai me entender que é um sim. E talvez se o operador piscar duas vezes o olho lentamente, o sistema entende como um não, por exemplo, né? Talvez vocês entenderiam mais assistindo o vídeo, né? Aqui também está o link do vídeo e vocês vão ter acesso a essa apresentação, tá? Então, o link está aqui no YouTube. Aqui eu dei um print screen aqui, ó, da tela frontal desse operador. Então, aqui, esse operador é um operador de empilhadeira, né, na questão de armazém, logística, e ele, aqui tá as atividades que ele tem que fazer, ó. Então, atividade 1, ó, ele vai pegar aqui um headphone, né, alguma coisa que eu não estou enxergando direito, né, item 3, TV, por exemplo, ó, o item 3, a atividade 3 que ele vai fazer é a TV, né, ele vai lá e pega uma só. Então, ele não precisa mais estar com aquela lista manual do que ele precisa fazer, isso online, conforme, por exemplo, na gestão de armazéns, as vendas estão sendo realizadas, essa informação já é enviada online para ele. Se ele já estiver no caminho utilizando o óculos em operação, né, já vai na lista de atividades que ele tem que fazer. Então, aqui no caso, quando vocês assistirem o vídeo, vocês vão observar que ele vai lá, pega um item e dá uma piscada com o olho. Isso daí o sistema já confirma para ele, ó, você pegou, entendi que tá ok, passa para a próxima atividade. Então, isso seria uma aplicação de realidade aumentada. Outra aplicação de realidade aumentada, né? Por exemplo, eu posso utilizar em treinamento. Aqui do lado esquerdo aqui da nossa imagem, eu tenho uma peça, né, que com um tablet, na hora que eu apontei o tablet para essa peça aqui eu consegui visualizar o que tem internamente, ou seja, eu visualizei a minha estrutura do produto. Então eu sei os itens que estão internamente. E se eu der um zoom
e clicar outras opções aqui que eu tenho no tablet, eu consigo ver até como é que é o processo de montagem disso, tá? Então, pode ser utilizado realidade aumentada, questão de treinamento. Outra questão que pode ser utilizada, por exemplo, em linhas de montagem. É comum, né, e hoje em dia algumas empresas já estão aplicando câmeras fixas, né, no processo de montagem. Então, vamos imaginar essa peça aqui que o operador está montando e tem que apertar esses 4 parafusos. Como a câmera já está apontada para essa área e na configuração está esses quatro porcas aqui, né? Ele fica vendo, né? Ele fica fazendo um checklist se o operador está apertando parafuso por parafuso. Então, eu não preciso mais realidade aumentada, então eu consigo fazer checklist, montagem em linhas de produção, tá? A outra tecnologia, realidade virtual, tá? Realidade virtual. Então, essa sim, eu vou criar um ambiente sintético e virtual, para que o usuário tenha a maior imersão possível, né? Esse usuário tem que se sentir nesse ambiente, tem que se sentir no ambiente real. Então, aqui eu, por exemplo, tenho um óculos de realidade virtual. Aqui é uma visualização que eu peguei do Google, tá? Então, da imagem do óculos, aonde quando a gente coloca aqui essa imagem que eu vejo, é lógico que a hora que isso está perto do meu campo de visão, eu vou só simplesmente ver a imagem, tá? Então, a pessoa aqui tem a noção exata do ambiente que ela encontra-se, né? Um exemplo disso, para quem nunca entrou, e não tem, enfim, nunca viu como é que seria uma realidade virtual, o Google atualmente está disponível gratuito. Então, quem tiver aí o celular no Android, eu sei em Android porque eu tenho Android, tá? Não sei em outro se roda, possa ser que roda. Google Arts e Culture, tá? Então é um aplicativo, você vai lá no Google, instala e é muito bacana. Você vai ter a noção exata aí do que é uma realidade virtual. Para quem está assistindo aí, se tiver interesse, você coloca aí para tirar foto no seu celular, né? Então, você coloca para tirar foto aqui nesse QR Code, ele vai linkar para o Google Arts, e aqui no exemplo desse Google Arts, eu escolhi uma opção de imagem 360 graus. Então, a hora que você entrar lá, por exemplo, ele vai pedir apenas para você girar o celular, você vai fazer esse movimento, e imaginar, isso daqui seria bacana se você tivesse todo o aparelhato, né, o óculos, o equipamento, que ficaria mais ou menos isso daqui. Mas a ideia desse aplicativo, depois vocês fazem um teste, e você vai, por exemplo, nesse caso aqui, está andando na favela do Rio de Janeiro. Então, você faça o teste lá e você, de repente, se olha para a direita, né? Não vai olhar para a direita e deixar o celular aqui frontal, né? E não vai olhar para baixo aqui e deixar o celular. Eu sugiro que vocês imaginem que o celular está fixo na visão do olho, e aí vocês fazem esse movimento. Olhou para baixo, põe o celular para baixo. Olhou para cima, coloca o celular para cima, tá? Muito bacana. Vocês vão estar fazendo um passeio de moto na favela. Então, uma hora eu estava assistindo lá e de repente comecei a ouvir um barulho frequente de moto buzinando e de repente eu olhei para trás. Então, vocês vão ver que bacana isso daí, tá? Então, é uma experiência que vocês podem ter de realidade virtual, que é uma das tecnologias aí da indústria 4.0, tá? Vamos para a próxima aqui. Agora, enfim, fechamos aqui a questão de algumas tecnologias da indústria 4.0. Nós vamos estar falando um pouco agora de inovação, né? Tentando trazer esse link. Então, inovação. Eu peguei um conceito simples de inovação aqui para a gente fechar esse conceito, né? Então, o que seria inovação, né? Inovação é eu ter uma ideia, implementar essa ideia, né?
Então, aí eu posso fazer um plano de ação para essa ideia, seria o mais aconselhável, né? E isso tem que me dar resultado. Então, ideia, plano de ação e resultado, aí eu vou ter inovação. Aí eu fecho o conceito de inovação. Então, eu trouxe uma matriz aqui, né? Que a gente vira e mexe, encontra dúvidas. Será que é uma inovação que eu estou fazendo? Será que não é inovação? É uma melhoria? É uma invenção? Né? Então, aqui nessa planilha aqui, ó, um dos eixos aqui, eu tenho a questão da novidade da ideia, né? O quão nova é a ideia. Então, a novidade da ideia pode ser algo inexistente no mundo, não tem, algo inexistente no setor ou mercado, né? Nós temos que fazer esse questionamento, ou pequeno ajuste no que fazemos. E aqui o resultado esperado, ó. Então, essa matriz aqui é em função do resultado esperado. Então, a gente encontra aqui, ó, quando o resultado esperado é baixo, pessoal, a gente não tem inovação. Então, não adianta você ter uma ideia, ter um plano de ação para isso, e isso não gerar resultado. Então, não é considerado um plano de ação. Isso daí pode ser uma melhoria, no máximo uma invenção que você fez. Para eu ter um plano de ação, o resultado tem que ser pelo menos médio, tá? Então, eu pensar, ter uma ideia de algo que nunca existiu no mundo, ou que não existe para aquele setor, eu posso adaptar alguma coisa de um setor para outro setor, né? Mas isso tem que me dar uma, um resultado esperado, médio, pelo menos, tá? Para eu conseguir ter inovação. Então, ou eu vou fazer algo que não existe, ou adaptar isso daí naquele setor, desde que eu tenha rendimento médio. Aí sim eu tenho inovação. E por fim, pessoal, independente, o que é bacana aqui nessa matriz é que independente se for algo novo, né, se eu fiz algo inexistente para aquele setor, ou se eu fiz pequenos ajustes, se gerou resultado, né, aí eu tenho inovação. Então, a grande questão da gente falar quando a gente está falando em inovação é a questão de gerar resultado. Quando eu trago isso para a indústria, a gente já sabe, gerar resultado é lucro, ok? Então, aí a gente define aí a questão da inovação. Então, uma imagem aqui, né, que eu coloquei aqui para vocês, aqui na nossa tela, na esquerda, a gente vê um celular e uma câmera fotográfica, né? Isso é uma inovação ou uma invenção, né? Neste caso aqui, né, o celular e a câmera é uma invenção, porque isso daqui não vai gerar resultado. Então já partimos desse princípio para a gente exercitar um pouquinho aquela matriz. Aqui eu já tenho a junção desses dois, né? O celular com a câmera. Então isso é uma inovação. Eu quero destacar para vocês. Você vai falar para mim, ô Rafael, mas isso é uma inovação, mas isso daí já passou. Essa imagem de celular que você está me passando já não é mais uma inovação. Um fator que a gente tem que deixar bem claro quando a gente fala em inovação é a questão, pode ser uma inovação do momento. Isso daqui foi uma inovação para aquele determinado momento, para aquele período. Hoje já não é mais. Então isso já não é válido, né? Mas para aquele momento foi uma inovação. Outra questão, quando a gente fala de inovação, é a questão da gente definir que inovação que é, né? É uma inovação incremental? Sim, pode ser uma inovação incremental ou uma radical. A incremental é quando ocorre uma melhoria significativa no produto, né? Mas o produto, ele não deixa de fazer sua função aí de referência, né? Para que ele foi projetado. Então aqui a gente tem aqui desse lado aqui uma cafeteira, né? Ela veio evoluindo, isso foi uma inovação, né? Pelo o fato dela ter sido aperfeiçoado, mas isso agregou valor e gerou resultado. Então, isso foi uma inovação. Tudo bem, uma inovação incremental.
né? Por que incremental? Quando eu falar de inovação radical, a inovação radical é algo totalmente novo. E essa questão de algo totalmente novo envolve, por exemplo, mudança brusca de capacidade, de desempenho, é, de rigidez, pode ser até de design, né? Inovação radical no design. Isso existe, tá? Então, aqui, por exemplo, eu coloquei aqui, né? Um disquete. Isso veio para uma inovação radical de um CD, né? Ao modo que quando esse foi desenvolvido, esse daqui já se tornou obsoleto. Substituiu totalmente o item anterior. Ao contrário desse, né? Enquanto essa cafeteira foi desenvolvida, ainda existe venda desse tipo de cafeteira. Aqui já não existe venda desse item. Hoje não vou dizer que não existe venda desse item, tá? Para usar, para gravar arquivo, enfim, hoje eu desconheço, né? Na verdade, particularmente, nem pendrive eu estou usando mais, né? A gente usa computação em nuvem, Google Drive, por exemplo. Então, para a gente ter uma noção de a diferença de incremental para radical. E aí, tentando fazer um pouco o link, né? Tem vários tipos de inovação de produto, processo, serviço, marketing organizacional. Na apresentação de hoje, eu foquei aqui de produto e de serviço, porque refere-se à temática aí que a gente está trabalhando, né? Então, falando em inovar em produto, é simplesmente eu ter introduzido um produto novo, né? Que esse produto tenha tido uma melhoria significativa, tá? Assim como a inovação que a gente falou, né? Seja material, componente, pode ser software, sim, né? Então, aí eu estou tendo uma melhoria, inovação em produto. Eu tenho, por exemplo, coloquei alguns exemplos aqui de inovação em produto, muitas vezes inovação em produto não necessariamente vai estar a par, vou dizer assim, de tecnologia, talvez com o projeto e o design desse produto. Então, aqui, como vocês podem ver, isso daqui é um produto inovador, para quem não conhece, pode até parecer que não, mas isso daqui é um vaso anti-dengue, né? Então, pelo projeto desse produto, aqui, segundo o fabricante, não tem dengue nesse vaso. Outro produto inovador, essa sacola aqui, para quem já viu, enfim, ou quem ainda não viu, essa sacola, ela é uma sacola fabricado, tem como matéria-prima a mandioca. Então, essa sacola, segundo o fabricante, a uma determinada temperatura, tá? Uma temperatura, ele colocou lá água morna ou quente, aí eu não lembro agora, porque eu não li especificação técnica, né? Eu só li água morna ou quente, que essa sacola se dissolve totalmente. Então, é uma inovação para esse tipo de produto, né? A outra aqui interessante aqui, para quem gosta, ó, essa daqui, ó, a pessoa fez uma adaptação desse equipamento, que esse equipamento aqui era utilizado em outra área, né? Mas fez uma adaptação que se tornou algo inovador até então, tá? Para quem aqui a gente vê nessa imagem aquelas máquinas de fazer salgadinho, perdão, fazer salgadinho não, que a gente põe o dinheiro e pega um salgadinho, pega algum item interno, né? Eu não lembro o nome técnico disso, mas enfim, é uma máquina que vamos falar de salgadinho. O que acontece? O fabricante aqui colocou, para quem trabalha aí na indústria, né? Hoje em dia a gente tem a obrigatoriedade do cartão de ponto. Então o fabricante adaptou a questão do cartão de ponto aqui e foi um pouco mais além. A gente tem obrigatoriedade e sabemos da dificuldade hoje nas empresas, a questão da saúde e segurança do trabalhador, o cumprimento das normas de segurança do trabalho, né? Isso pode tornar uma atividade, né? Uma pessoa que realiza uma certa atividade, se eu não estiver entregando, por exemplo, um determinado EPI e não comprovar a entrega do EPI,
uma perícia simplesmente pode determinar que aquela atividade seja insalubre, né? Então, o operador, né, o trabalhador possa ter direito à insalubridade daquela atividade pelo fato de gestão de EPI. Então, aqui, para essa máquina, né, ela está substituindo aqui, né, a questão de toda aquelas fichas de EPI, controle de EPI e tudo mais. A pessoa simplesmente coloca o dedo aqui e seleciona o EPI que ela está precisando e retira. Com isso, eu elimino toda a questão de papelada e consigo fazer isso daqui para a segurança do trabalho, é galinha de ovos de ouro, né? Eu consigo fazer uma gestão muito bacana de EPI, né? Os dados, no caso aqui dessa máquina, sobem para a nuvem. Eu consigo tanto comprovar que eu entreguei para o meu trabalhador, quanto fazer gestão de estoque do que está aqui dentro dessa máquina. Muito bacana essa máquina foi desenvolvida. Falando um pouquinho de serviço. O serviço é bem semelhante ao produto, né? Então, eu vou ter inovação a serviço quando eu faço um serviço novo, tenho desempenho significativamente melhorado em serviço. Aí pode ser uma técnica que eu usei para fazer um determinado serviço, utilizei de software, plataformas digitais. Lembrando que quando eu falo de inovação, e eu quero definir se é inovação ou não, se eu tiver resultado e eu projetei esse serviço, que esse serviço até então, por exemplo, não existia para aquele setor, e tem um resultado muito bacana, é uma inovação. Falando em serviço, né, coloquei um exemplo aqui em serviço. Esse site aqui dessa empresa aqui, não estou fazendo propaganda não, tá, pessoal? Apenas eu peguei na internet a primeira empresa que eu vi. Essa empresa inovou, né? Ele faz auxílio aqui a quem quer viajar com seu animalzinho de estimação. Então, você vai fazer uma viagem de avião e você quer levar o seu animalzinho de estimação. E aí você tem duas opções de serviço ainda. Você pode, se a gente olhar aqui no mouse aqui que eu estou apontando, nós temos a opção de levar o animal na bagagem do avião, que até então a gente conhecia, pelo menos eu conhecia essa, e temos a opção de levar o animalzinho na cabine do avião, né? Então, é lógico, né? Cabe vários questionamentos aí, mas nós temos opção. O site, inclusive, apresenta, você consegue ter um orçamento ali, e só que você precisa atender uma série de requisitos, tá? E aí você vai viajar com seu animalzinho na cabine. Outra inovação em serviço, dando um exemplo, o stream, né, que eu já comentei lá atrás, Spotify. O Spotify é uma inovação em serviço, então ele veio substituir aí a questão da parte de música, né, por exemplo, e eu consigo aí acessar isso online, pagando um pacote, tendo um serviço por isso. Muito, muito melhor, inclusive. Eu não acabei não colocando aqui, mas enfim, serviços de entrega de refeições. Então, eu não coloquei aqui um que a gente conhece muito, porque tinha vários, então acabei não querendo direcionar. Mas, de qualquer modo, qualquer serviço aí de entrega de refeições, onde eu consiga utilizar, por exemplo, um smartphone num motoqueiro entregando, muitas vezes eu estou fazendo gestão, né, estou trabalhando com Big Data, né, eu estou analisando por trás disso o tempo que o motoqueiro demora para entregar, né, o percurso que ele está fazendo, qual que é o percurso que ele mais realiza suas atividades, enfim, eu consigo ter uma gestão disso muito mais eficaz e tomar decisão completamente diferente de uma empresa que não trabalha com esse tipo de tecnologia. Ainda tratando de serviços, uma outra inovação aqui em serviços, para quem gosta aí, trouxe um exemplo aí de bicicleta, do nosso dia a dia. Bike fit, para quem já conhece o termo usado é bike fit. Então, você tem sua bicicleta e você vai, enfim, pessoas que querem um melhor desempenho, né, ou que talvez necessitam disso, pode ser que queira esse serviço inovador, né? Então, aqui eu estou usando uma tecnologia que identifica toda a postura
dessa pessoa aqui, analisa toda essa postura corporal e vê qual é a melhor posição para essa pessoa ter um melhor rendimento. Inclusive, por exemplo, diminuir a quantidade de lesão nas costas, tá? Isso daqui não precisa ser para um cara profissional. Simplesmente aqui eu coloquei uma pessoa normal aí, que anda de bicicleta, né? Aqui, por exemplo, eu estou vendo alguns pontinhos amarelos aqui, né? Então, nessa região, aqui no meio das pernas, outro ponto aqui, que na verdade o meu sistema está avaliando a questão ergonômica, né? Então, a pessoa vai com a bicicleta dela mesmo e consegue fazer o bike fit, né? O que seria esse bike fit? Seria analisar toda essa postura corporal de modo a ter um melhor desempenho, né? Então, a gente sabe que pessoas que competem hoje em dia, que não se utilizam dessa tecnologia, versus uma pessoa que compete, que está utilizando-se dessa tecnologia, está bem, pode ser que essa pessoa esteja bem atrás, né, considerando as mesmas questões de desempenho humano, né. Então, é outra tecnologia que vem ajudar. Então, a ideia, pessoal, algumas considerações finais aí. As tecnologias da indústria 4.0, né, em síntese, tendem a melhorar a eficiência em processo. E aí seja em economia de tempo, melhoria de qualidade, economia de recursos humanos, sim. Já estou colocando essa questão porque talvez alguém vai falar ou vai questionar. Na literatura que a gente lê bastante aí, há indícios e algumas evidências de que a indústria 4.0 vai substituir muitos empregos, tá? Mas, por outro lado, vai gerar muitas outras oportunidades de emprego. E essas oportunidades que irão surgir também dependerão de bons profissionais com boas qualificações, tá? Várias tecnologias aí, então, nesse sentido, contribuem. Uma tecnologia que eu quero destacar da indústria 4.0, assim como outras, é dados, né? Então, eu tenho que ter sensores, atuadores, todo aquele sistema cyberfísico que eu já expliquei anteriormente, isso gerando dados, de modo que isso eu possa subir para a nuvem e analisar estatisticamente esses dados, né? Nada mais de achômetro, trabalhando junto com a estatística, tentando puxar correlação, enfim, toda essa análise aí. E, por fim, selecionei aqui, estou colocando aqui para 3 práticas aí, então, já que a gente está falando de inovação, indústria 4.0, que pode estar ajudando. Primeira prática, para a gente inovar, capacitação. Capacitação é muito importante para a questão de inovação, tá? Então, auxilia bastante, capacitação interna na empresa, participar de feiras, eventos, congressos, esse debate que a gente está tendo aqui é muito bacana, pelo menos abre um pouco a mente, e aí uma mente aberta está disposta a novos desafios, né? Então, para quem não conhecia alguma das tecnologias da indústria 4.0, acabou tendo esse contato inicial e aí, de repente, pode ter um estalo, uma ideia de aplicar alguma coisa em algum determinado lugar. E isso ser inovador, desde que gere resultado, né? A segunda questão importante é a gente, essa segunda imagem aqui, né, aqui simboliza um cliente chegando na sua empresa, comentando de uma necessidade, de uma ideia, você ouvindo esse cliente e já pensando num produto. Então, a ideia é ouvir o cliente, tá? Isso daí é uma prática muito estimulada. E por fim aí, o terceiro, né, esse é um dos que eu acredito muito, além dos outros, tá? Nós temos que criar um programa formal para que ocorra incentivo e estimule a inovação. Então, agora eu estou falando particularmente, não pela literatura, eu sou contra, eu acho que não incentiva muito, programas de recompensa
onde, por exemplo, o trabalhador sabe que o que ele ajudou na empresa a desenvolver, de repente gerou um ganho de 1 milhão para a empresa, e a empresa vai lá e dá um passeio para o cara no Hopi Hari, no Termas de Laranjais, para o cara passar o dia com a família. Então, eu acredito que as pessoas veem relação, talvez que elas tiveram, né, de desempenhar para essa ideia, trabalhar em cima dessa ideia, e de repente ela sabe que a empresa teve 1 milhão de redução de custo, e a empresa vai lá, gasta mil reais com a pessoa e simplesmente fecha por aí, tá? Eu acho que tem que ter benefício para o funcionário, né? Tem que ter uma relação bacana aí para visar o estímulo de recompensa, né? Já é na literatura plausível, isso já é bem definido, que sistema de recompensa financeiro para funcionário funciona na questão de ideias inovadoras, tá? Mas não é só isso, tá? Outras questões envolvem, como, por exemplo, motivação da pessoa na empresa. Por fim, pessoal, encerrando aqui a apresentação, algumas referências aqui, tá? Que eu utilizei nessa apresentação. Espero que eu atendi a expectativa de vocês. Estou abrindo agora para perguntas, para a gente ter um bate-papo. Eu vou deixar nessa tela aqui da apresentação. Vocês podem tirar uma foto dessa imagem. Está disponível para vocês em PDF todos os slides que eu fiz, tá? Então, de lá você pega, vai ter os links e quero agradecer a participação aí de todo mundo, tá bom? Tô aberto a pergunta aí. Muito obrigado. Pessoal, algum questionamento aí, alguma dúvida? É, Correia, essa questão fomento, né? Como você vê o fomento para a IoT? Eu não posso, nesse momento, te dar uma informação, tá? Eu não estou muito envolvido nessa questão de fomento. Eu estou envolvido mais a questão da temática em si e das tecnologias. Eu não estou a par do que a questão de fomento, ou que o país vem preparando aí, até mesmo para outras tecnologias, não só a IoT, tá? Então, infelizmente aí, eu não posso dar uma opinião, tá bom? Espero aí que você compreenda. Dioclésio, outra questão. Ah, não, foi o Chico, né? Agora deu. O que falta para o Brasil estar efetivamente na indústria 4.0? Eu diria que falta. É uma questão complexa, tá? Então, na literatura, estou falando pela literatura, muitas vezes, em vários artigos e autores que a gente lê sobre a indústria 4.0, que fez pesquisas lá fora, comenta que uma das principais dificuldades da indústria 4.0 é o receio do funcionário. Então, o próprio trabalhador tem receio daquela tecnologia, em adotar a tecnologia. Então, há essa dificuldade, tá? E a questão do treinamento e conhecimento desse trabalhador. Então, na literatura, a gente vê bastante disso. Então, acredito que
um dos focos principais seja isso, né? O receio pela tecnologia, na verdade, o receio por ocupar o seu emprego, tá? Alguma questão a mais, pessoal? Ô Lucas, qual a adesão e implementação para microempreendedores? Eu ou eu não entendi a questão, enfim, a adesão tem microempreendedores que estão projetando tecnologias. Então, por exemplo, a questão desses jovens, né, dessas empresas startups, projetar software, né, que conversam via celular e acabam agilizando todo o processo, por exemplo, que a gente falou de entrega de comida, isso, isso é uma informação tremendamente importante, né, e com certeza isso gera resultado, então isso é uma inovação para o negócio, né, eu diria até que com essa crise aí do coronavírus, empresas que não adotarem, de alguma maneira, tecnologia que possa ir na área de vendas online, entrega, por exemplo, vai estar um pouco complicado, né? O desempenho vai estar totalmente diferente daquela empresa que adotou, por exemplo, um aplicativo para pedidos e entrega, tá? Mais algum questionamento, pessoal? Ou podemos fechar? Enfim, estou à disposição de vocês, tá? Vou deixar aberto aqui. Se ninguém colocar mais nada, eu vou estar fechando essa palestra, tá bom? Vocês têm meu contato, vocês têm aí meu e-mail, tem o link da apresentação, pode me mandar e-mail, estou à disposição aí de vocês. Já encerrando a apresentação, obrigado aí pela faculdade, pela oportunidade, né? E vira e mexe aí, estou próximo de vocês, né? Estou, às vezes, fazendo trabalho com outros pesquisadores em Bauru. Também estou envolvido aí com o professor Daniel, tá? Então, como eu não estou vendo nenhum questionamento, eu acho que eu posso encerrar e queria Professor, agradecer aí. Oi, eu falo de Angola, falo aqui da África. Estou opa. acompanhando. Eu tinha algumas dúvidas sobre 4.0, fiquei esclarecido. Mas surgiu uma questão agora. O professor falou da terceira revolução, que era muito baseada na automação. Eu olho para a indústria automóvel, ela hoje é uma mescla de automação e dos softwares. Por exemplo, eu vejo os carros hoje, as viaturas. O diagnóstico é feito no software, não é? Num computador, e a gente descobre qual é o problema do carro. Aí podemos considerar que há as duas tecnologias, ou tecnologias não, que essa tecnologia agora 4.0 por base dos softwares, mas também continua havendo automação na produção? Sim, não vai. Na verdade, uma é complementar a outra, tá? Então, quando a gente está falando de quarta revolução industrial, a quarta não substitui a terceira, nem a segunda, então só vem a complementar, tá? Então, Tá, a terceira, conforme eu já mencionei, a gente tem o marco dela foi a evolução da computação, né? E teve certo, bastante automação do processo. O marco que vai ter agora na quarta revolução industrial a automação continua, mas eu tenho, por exemplo, comunicação máquina-máquina, né, informações subindo para a nuvem, isso daí formando uma rede, né, gerando dados para análise e tomada de decisão, né, descentralizada. certo, certo.
Ok, tá. Obrigado, estou esclarecido. Ok. Professor, Olá, boa noite. boa noite. Eu gostaria de saber também se a gente deveria entrar numa, tipo, uma pós-graduação mais para a área da indústria, para a gente já, porque, como fala, para a gente não ficar para trás, como que a gente faz aí? Olha, eu diria, por exemplo, eu acredito que aí na faculdade de vocês têm a engenharia de produção, né? Eu Sim, não, eu não sei como que o curso é moldado. Vocês, na maioria, são alunos de engenharia de produção ou não? acredito que sim. Tá, você é. Sim, Tá, eu diria assim, eu fiz engenharia de produção, é a minha base, né, minha graduação. É, o que mudou lá da minha época para cá é que a gente tem que estar antenado nessas tecnologias e nessas possíveis oportunidades que a gente vai ter, né? Então, aquele engenheiro de produção, o que eu vejo hoje, que trabalhava muito no chão de fábrica, ele vai ser muito mais um gestor de dados, né? Então, é interessante aí você estar a par de algumas das tecnologias e se possível, ter uma boa base estatística para análise de dados, tá? Isso daí vai ser um diferencial no mercado de trabalho. O engenheiro de produção do futuro, eu acredito que tem uma análise boa estatística. beleza, obrigado. Por nada. Chico, base de dados do quê? No meio bibliográfico? No meio acadêmico, é isso? Eu vou responder pelo meio acadêmico, tá? Na engenharia de produção, a temática indústria 4.0 e várias outras temáticas. Nós temos duas bases de dados muito importantes: Web of Science e Scopus, tá? Então, quando vocês pesquisarem temática acerca indústria 4.0 ou qualquer tema aí que envolve essas bases contemplam um número enorme de periódicos, de journals, enfim, eu diria que é a base do conhecimento, tá? Então, Web of Science e Scopus. Bom, pessoal, como eu não estou vendo mais questões, tá? Eu vou estar encerrando por aqui, então. Agradeço a participação de todo mundo. Espero que vocês conseguiram baixar os slides aí, através do QR Code que eu coloquei. Quem não conseguiu, me manda e-mail. E obrigado aí pela participação e sucesso para vocês, tá bom? Um grande abraço e até mais então.